Pai do Senhor, queridos. E o som é bom mesmo. Quantos estão felizes? Dê glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diz para ele ou para ela: você é lindo. Ou, se você estiver do lado de uma mulher, diga para ela: você é linda. Você está com alguma dúvida? Tem dúvida aí? Não, né? Você sabia que nós somos a imagem e semelhança de Deus? E por isso que nós estamos aqui. Deus nos trouxe essa noite para adorá-lo. E de todas as formas que nós nos colocamos para adorar a Deus, Ele se faz presente. Imaginem que Ele disse que onde tiver um ou dois reunidos em meu nome, ali estarei, né? Ainda mais com essa multidão. Então eu sou o pastor Ramalho, ali do Centro de Reintegração Deus Proverá. Recebi um ministério diferente. Eu recebi um ministério para cuidar de homens. Você não vai conhecer um homem para gostar de homem mais do que eu. Sou casado, pai de filhos, tive que fazer uma cirurgia, porque senão ia virar rato de tanto menino. Coisa boa, menino, né? Tenho uma família abençoada. Nesse momento, a minha família não está aqui porque foram receber um agrado da Ordem dos Capelões do Brasil, que fizeram para mim lá em Planaltina. Nós tivemos um curso de pastores e eu já tinha esse compromisso aqui com a igreja. E aí marcaram para hoje. Eu falei: não, quem vai me representando ali é a minha esposa e as minhas filhas. Eu vou com o senhor. Eu falei: não, vai a família me representando. E eu estou aqui para ser um instrumento de Deus na sua vida. Muito acanhado, né? Porque eu vejo ali o meu professor, né, pastor? Quem nós estudamos junto, o irmão pastor Carlos, irmão Carlos, né? Um professor de pós-graduação. E você pregar diante de pessoas que você tem uma relação íntima é complicado, porque eles ficam atentos, né? E vocês sabem disso, mas não sou eu que vou falar, é o Espírito Santo de Deus. E quem te trouxe aqui, trouxe para fazer algo especial na sua vida. Eu fui chamado para cuidar de homens. Nós estamos aqui com 15 homens. Fiquem de pé aí, esses homens. Dê uma olhada nesses homens lindos. Aliás, vem aqui antes de eu começar, para o povo ver o quanto vocês estão bonitos. Vem aqui, quebrar logo esse gelo. Nós temos hoje 164 homens que antes estavam na rua, que estavam bebendo, drogando. Aqui você vai ver pessoas de todo tipo. Aí você vai ver gente que conhece a palavra, que não conhece, gente que morou na rua, gente que estava dentro de casa, que bebia, que fumava, que se drogava, mas que circulando hoje por aí, você não vai perceber isso, porque o reino de Deus entrou na vida deles. É o Espírito Santo de Deus, e é o mesmo Espírito que está em você, é o mesmo Espírito que testifica com o homem que somos filhos de Deus, e o Senhor não faz acepção de pessoas, e é sobre isso que nós vamos falar essa noite, sobre vícios. E de repente você pode falar: mas eu não tenho nenhum vício. Muito bem, glória a Deus por isso. Essas pessoas hoje também não estão com nenhum vício, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas a Deus, louvando a vida por eles? Deus abençoe, muito obrigado, podeis sentar. Eu quero agradecer a Deus aqui por essa igreja, pelo que a igreja tem feito conosco. Essa igreja é atuante. Todo mês nós recebemos uma oferta na nossa conta ali pontualmente. Todo mês nós recebemos cesta básica, recebemos doação. Agora o café da manhã, estou vendo ali o comandante, que eu sempre chamo ele de comandante. Tem a irmã Ana, a doutora Ana, psicóloga, que eu não estou vendo ela aqui, que vai conosco. O nosso amigo de chapéu ali, que eu não gravei o nome dele, também Deus tocou nele, levou uma equipe maravilhosa lá conosco. Vira e mexe, tem alguém conosco. Ninguém faz nada sozinho. Eu quero pedir para colocar na tela, Mateus, e você abre a sua Bíblia, por favor, Mateus 13, vamos ler do versículo 9 ao 17, para a gente dar uma partida. Eu fui chamado para falar sobre as parábolas. E aí, nós precisamos entender um pouco do que tem a ver o reino de Deus, as parábolas de Jesus no século 21, nesse tempo que nós estamos vivendo. E eu tenho certeza que aqueles que me antecederam e aqueles que virão, trarão também informações. Eu quero falar de algo que possa mexer contigo, né?
do que nós estamos vivendo. Podemos ler? Podemos? A minha versão diz assim, versículo 9, Mateus 13, 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 10. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábola? E ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. 16. Mas bem-aventurados sois vós, são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir e o que vocês ouvem e não ouviram. Escutai, pois, as parábolas. Aí começa a parábola do semeador. Amém? Amém? Amados, nós estamos numa jornada. Cada um de nós temos uma missão. É importante que nós vejamos onde estamos, em que contexto desse tempo, nessa era, em toda a tecnologia. Não podemos ignorar esse tempo. Podemos pregar, nos conduzir até a época de Cristo, nos fazer presente, estarmos na primeira pessoa, fazemos o que quiser, mas nós temos que olhar para este tempo. E há algumas coisas acontecendo que nos impede muitas vezes de percebermos por que somos quem somos. Essa é uma luta que nós temos com quem apresenta vícios bem notórios, de álcool, de drogas, de prostituição, vícios que a gente percebe pela a vestimenta, pela a forma, a aparência das pessoas. Mas existem os vícios que não têm aparência. E aí eu quero chamar a atenção em um outro momento em que o Senhor diz: cuidado com ovelhas que não são ovelhas, são bodes revestidos de ovelha e que transitam entre nós. Complexo isso, mas nós precisamos avançar dentro desse contexto da busca de quem somos, o que fazemos. Vimos essa noite, cantamos e vimos e ouvimos o testemunho de um jovem que eu acho que ele não tem 15 anos, 16 anos. A aparência muda muito, né? Eu não estou vendo ele ali para eu perguntar a idade, né? Porque jovem é assim, né? Um culto aqui, outro lá fora do jovem, né? Mais ou menos assim. Ele deve ter ido para o culto lá, né? No cultinho dele, né? Muito bem, mas deve ter o quê? 17 anos, 18 anos. Quantas pessoas se reuniram para que esse jovem viesse dar esse testemunho? Deus está transformando ele. Deus está mudando ele. E o que Deus quer fazer através de você, com todo o seu intelecto? Muitos de nós estamos sendo levados aí pelas mídias, pela dopamina barata, por tudo que a gente discute um com o outro, pela a questão do vício da tela, do vício do acesso, do vício, presta atenção, da caixinha vazia, do vício do nada, do vício do que eu não... Lá, alguns dizem, eu sou filho de Deus, sexta-feira, tem até um costume, a sexta-cheira, né? Sextou, coisa parecida. Existem algumas coisas aí no mundo em que o homem e a mulher de Deus têm que prestar atenção, que nós não estamos sendo levados por esses vícios. Há uma outra realidade que é tomada
que é tomada sem nós percebermos. Estamos nos envolvendo dentro de uma caixinha do nada. O Satanás não está tirando o seu dinheiro, Satanás não está acabando com a sua saúde, ele está distraindo as pessoas. Ele está distraindo, e é isso que eu quero chamar a atenção, né? Então nós podemos olhar para Jesus, mestre da pedagogia. Ele escolheu naquele tempo parábolas, 40, mais de 40, 38, 40 parábolas, para ensinar o povo conforme a realidade de cada um. E aí é essa situação, por isso várias passagens, por isso nesse contexto, dessa passagem aqui, o Senhor, na parábola do semeador, alguém pergunta para ele, por que o Senhor fala de coisas que a gente não consegue entender? E aí, o grande choque, só compreenderam Jesus depois de sua morte. Muitos dos judeus, muitos das pessoas daquela época, só entenderam Jesus depois que Jesus ressuscitou. E hoje ainda há um contexto, há um grande número de pessoas que ainda não acreditam. Por quê? Porque é no contraditório, é na contramão do mundo. Nós que cremos no reino de Deus, nós estamos na contramão do mundo. E é assim que nós temos que andar. Muito bem. E aí entra os prazeres, e aí entra os desejos, as necessidades. E aí ninguém tem culpa de ser quem é, nascer no berço que nasceu, mas você faz a diferença no meio que você está. O que te distrai? O que está te distanciando de resgatar a dignidade de um vazio emocional? O que as pessoas têm mais hoje é um vazio emocional não diferente do que havia naquela época, do que havia nos textos bíblicos. Esperava-se um homem, um rei, que nascesse num castelo, e nasce um sujeito numa manjedoura, num curral, bem diferente, bem distorcido de uma sociedade ativa, uma sociedade que crescia, que na época já tinha suas tecnologias. Eu estive em Israel e posso falar que nesse sermão aqui há lá toda uma estrutura construída dentro do que o Senhor chama da sua tenda, assim, é íngreme, que as pessoas sentaram e o mar da Galileia assim. Então Jesus se posiciona para pregar como esse alto-falante aqui, como está chegando a você o meu som, tão audível como. Então nós não podemos olhar que essa tecnologia que nos envolve hoje, quaisquer que sejam, presta atenção, aquilo que está te distraindo, porque é muito individual. Nós estamos com um vazio emocional, o vazio emocional que desde a existência, desde o Éden, ele está hoje ainda existindo, até a hora que você percebe que só Jesus pode preencher esse vazio. É só Jesus. Não temos que olhar para essa hiperconexão, tudo está conectado, tudo está dentro de uma conexão muitas vezes sem fio, conexão muitas vezes sem nenhum tipo de direcionamento. Você entra numa curiosidade que ela não para mais, e você se torna uma pessoa querendo descobrir mais, já tendo o necessário. Abra sua mente. Preste atenção, eu lido com isso. Nosso grande problema é trazer as pessoas, tirar ela de uns vícios que não tem nada a ver, que não contribui com nada, que acaba com tudo que ela tem, é visível, porque é álcool, droga, prostituição, é pornografia, então se percebe. Mas eu quero chamar a atenção para um grupo que não fuma, que não bebe, que não prostitui, que não faz nada, e que posa de bonzinho, e que passa a dizer numa individualidade, numa escala que está descendo. As coisas não estão dando certo, as coisas não estão indo, a pessoa construiu uma história, ou herdou, e deveria continuar, mas não vai. Para. E aí hoje conversando com uma pessoa que é muito conhecida, acho que alguns dos senhores conhecem aqui, um pastor, que eu não quero dizer o nome, ele me disse, pastor, mas como que é isso? Eu falei, é um elefante amarrado num pé de coentro. Tem tudo, mas não sabe que tem. Esse vazio existencial, essa falta de nós assumirmos a nossa identidade é que está prejudicando. Eu não valorizo mais o que eu tenho, porque tem alguém fazendo algo maior do que o que eu estou fazendo.
Há um avanço tecnológico que você compra um aparelho hoje e amanhã você se frustra, que já não é mais o aparelho do momento. Então nós estamos andando na rua e vendo um outdoor, apenas um carro, apenas 299 mil reais, ainda põe os 99 lá, para você, o que é isso? Um materialismo incansável, o valor intrínseco da intimidade doméstica. Nós estamos esquecendo quem somos, nós estamos esquecendo os valores que temos dentro da nossa casa. O nosso primeiro sacerdócio é dentro de casa, tanto para homem, quanto para mulher, quanto para pai, quanto para mãe. E muitas vezes estamos num isolamento social, totalmente como foi a época da pandemia, sem percebermos. E precisando nos encher, e o vazio existencial batendo a porta, nos sufocando, como se nós não tivéssemos nada, tendo uma necessidade que não se percebe. Vazio existencial, será que alguém se identifica com isso? Será que a gente pode olhar para a restauração da identidade, além das escolhas? As escolhas, o que nós estamos escolhendo? Ser, fazer, projetar. As parábolas do Senhor Jesus, ela nos leva em vários momentos, e eu quero chamar uma atenção aqui para uma parábola do filho pródigo. Hoje nós estamos mais ou menos como aquele garoto, querendo mais. Nós não estamos satisfeitos com o que temos. Parece que tudo que nós temos não tem valor, o que tem valor é as coisas dos outros, porque somos toda hora um post, toda hora um fio, como é que fala? Um rios, né? Rios, fio, me ajuda aí. É um posterzinho que aparece, você abre, a qualquer momento que você abre o seu aparelho, aparece alguma coisa te chamando a atenção, é uma coisa muito fácil, é o dinheiro fácil, é tudo muito fácil, está tudo isso, e sempre com uma novidade, como que o que você tem não vale nada. Tudo que você fez até hoje não está valendo nada, e tudo que você fez porque tinha que fazer. Você não fez porque você tem um mérito, porque Deus te ajudou, você está fazendo porque tem que fazer. Aí você para. E de repente entra num processo de depressão tão grande que foge a uma compaixão. Quanto tempo você gasta verdadeiramente? Preste atenção, e eu estou pregando para você que veio hoje aqui. Não sei como é que você está, não sei como é que está a sua vida, seu trabalho, suas finanças, não sei como é que está a sua família, seus projetos, não sei os seus estudos, seus conhecimentos, mas eu sei daquilo que Deus está me usando dentro da palavra. Uma dificuldade que a gente tem, não só do sujeito largar as drogas, SPA, largar aquilo que verdadeiramente a gente vê que leva o sujeito na rua. Passei ali agora, estacionei a van, ali tem um vago ali, eu não sei se é uma lanchonete, uma padaria ali, já tem uns dois dormindo ali. Aquilo ali nos chama atenção, mas existe os mendigos sociais, trancados dentro de mansões, dentro de quarto, com tudo e vazios, sem nada, medo de fazer, uma fobia de tudo, tomado por um medo, que é isso que Satanás está fazendo, usando o que deveria ser uma ferramenta para multiplicar o que a gente tem, está nos usando para que nós mesmos venhamos a ser o elefante que nos amarramos com uma linha, num pé de coentro, nos incapacitando, nos tornando incapazes de fazer o que temos que fazer, porque precisamos de uma informação, precisamos disso. E a falta da igreja. E aí eu ouço ali, você pega uma ministração via online, você pega isso, e de repente entra uma distração, entra uma coisa, e você vai se envolvendo, as horas passam, os dias estão passando, os anos estão passando, e vem um estado de necessidade de ser, e aí a prática do amor, ela desaparece. A gente já não tem mais compaixão, a gente já não sente a dor do outro, a gente já não percebe o outro, a gente já não se olha mais direito no espelho, há um vazio existencial, a gente já não tem tanto apego com a esposa, com os filhos, com os pais, com os irmãos, e isso sorrateiramente está entrando. E a gente está sempre querendo algo novo, como se isso fosse o melhor de tudo, o melhor do mundo. Eu descobri algo, eu tenho necessidade, eu não quero ouvir. Há quanto tempo não se lê um livro?
Há quanto tempo não se vê realmente parar para fazer uma análise, estudar, interpretar algo que não seja para um concurso, algo que não seja para aquela coisa temporal, não para o conhecimento. Eu abro ali o YouTube, eu abro ali eu tenho que seguir fulano, porque fulano resumiu. Nós estamos num tempo difícil onde os outros pensam por nós. E os outros pensando por nós pode trazer um problema sério. E aí que entra o perigo da cegueira, da prosperidade. Queremos crescer de qualquer maneira. E essas são as parábolas que o Senhor diz. E eu comecei a estudar, porque só depois que eu vi que eu tinha que escolher uma, né? A mensagem que eu recebi é que eu tinha que escolher uma. Eu estudei quase todas. É uma síntese, mas não é. Mas tá bom, vamos aí. Vamos entrar nessa onda, vamos surfar nela. Porque o que me chamou a atenção, quando eu falei, meu Senhor, eu fiz tudo errado. Ele falou, não, você fez tudo certo. Tira um pouquinho de cada um e fala daquilo que eu estou botando no seu coração. E é isso que eu estou trazendo aqui para você. Por isso que eu não tenho receio nenhum, porque eu sei para quem o Senhor está falando. Amém? E aí, veja bem, nós temos uma cegueira de prosperidade. Sabe, o ter está na frente do ser. Nós estamos esquecendo de assumir a nossa identidade, quem somos, e não estamos tomando um certo cuidado, porque há uma onda que está distorcendo todos os princípios bíblicos, familiares. Nós estamos vivendo um tempo em que as coisas têm mais valor do que o humano, o animal está com mais valor do que o humano. Nós estamos vivendo um tempo difícil e não estamos percebendo. E quando nós acordarmos, pode ser tarde, porque aí estaremos fracos. Temos que nos tornar forte agora. Temos que nos perceber, temos que nos valorizar. Tem que valorizar onde você chegou. Se você quiser ir para o degrau de cima, você tem que valorizar onde você chegou. Tem que valorizar uma igreja, a igreja como essa, que tem departamentos, que tem pessoas, tem os líderes. Agora fiquei muito feliz aqui. E aí, comandante, quero ver o senhor lá no próximo café da manhã, convidando os homens aí para estar conosco no café da manhã. A igreja está viva, a igreja é o ser humano. Nós somos a igreja reunida. A palavra diz, aonde estiver um ou dois reunidos, eu me faço presente. E essa noite, Deus está libertando pessoas aqui. Deus está libertando você desses vícios. Deus está libertando você do seu celular. Deus está libertando você do seu computador. Deus está libertando você de jogos. Deus está libertando você da pornografia. Deus está libertando você da coisinha que não tem nada a ver. É libertação. Nós estamos esquecendo de ser quem somos. Sofremos tanto para chegar até aqui, chega aqui, a gente olha para a gente e diz, eu não sou ninguém. Que papo é esse? Que mentira é essa? E entra o mesmo medo que entrou em Adão. Ele está mais forte agora, porque as ferramentas são outras. A forma de Satanás fazer é outra. A gestão do propósito, ela esquece a meta, o resultado. Nós estamos vivendo um tempo em que hoje, desculpe, eu não sei quem gosta, mas eu já não estou dando muita moral para as notícias que estão acontecendo aí. Tem uma guerra declarada, está tendo uma guerra no mundo, mas, puxa vida, basta você ver a notícia hoje e ver no mesmo canal daqui uma semana. É a mesma coisa, é acabando. O que era um desenho tão sutil? Os desenhos estão aí cheios de coisa. Então, os canais que Satanás está usando, parece que são canais bons. Você põe uma criança com o celular na mão e ela está brincando, ela está distraída, vendo o quê? Vendo o quê? O que nós estamos fazendo com essa geração? A geração mais conectada e mais vazia e mais distante de Deus. Não há um povo, até aqui, que teve tanto conforto como nós estamos tendo. Não tem. E o inimigo está se aproveitando disso, porque a nossa acomodação está tomando conta da nossa razão. Precisamos ser seres racionais. E aí a contramão de novo. Por que crucificaram Jesus? Porque não concordaram com isso. Jesus denunciou Satanás. Ele disse, o pai da mentira é o demônio, é Satanás. E ele disse, vós tem demônios, vós sois filhos dele. Ele disse isso. Levaram a cabeça de um rapaz numa bandeja, porque ele disse, é proibido. O que você está fazendo não pode fazer.
decapitaram ele. A nossa guerra hoje já não é mais desse nível. Nós temos que nos conscientizar, e é por isso que aqui diz: vós que estáis dentro da igreja, que está ouvindo, quem tem ouvido, ouça. É hora de nós ouvirmos mesmo o que está sendo dito na igreja, no momento de oração, em campanhas, no momento em que se reúne. Essa é uma igreja que se reúne constantemente. Essa é uma igreja ativa. Você precisa fazer parte desse núcleo que está na contramão do mundo. Olhe, o Senhor diz: eu não vou tirar vocês do mundo. O Senhor enviou um grupo e falou: aí, agora vocês levam o que precisa levar. Levam a bolsa, leva a sandália, leva a roupa, leva a comida. No outro momento o Senhor diz: agora vocês não vão levar nada. Como é que fica isso? Como é que a gente entende isso hoje? Sabe, vai chegar um momento que nós vamos ser proibidos até de ler a Bíblia. Vai chegar um momento em que você falar de Deus vai ser complexo, não pode. E aí, e os 1000 anos que o Senhor virá para reinar? E o arrebatamento? E a Bíblia diz que os mortos em Cristo é que ressuscitarão primeiro. Nós estamos vivendo como se nunca fôssemos acabar. Nós não estamos preocupados com a vida eterna. As coisas que são criadas constantemente são tudo super... É mecânico, são coisas criadas, superficiais dentro de um organismo, dentro de uma carne. Nós estamos ficando viciados em Coca-Cola, em café, estamos viciados em sanduíche, estamos viciados em maionese, em fritura, em óleo, uma série de coisas que nos levam ao vício que a gente não percebe. Tem pessoas que não gostam de comer nada que não seja com óleo, fritura. E os vícios vão indo. Os vícios vão indo. Eu estou estudando vários modelos de vício, porque na soma, pastor, ali eu cheguei à conclusão, pastor Silvio, o senhor que é um homem estudioso nessa situação, pastor Marcelo, que não é só o álcool e a droga que deixa o sujeito na compulsividade, é a soma de uma série de coisas. E nós precisamos parar e fazer uma análise onde estamos, que época estamos vivendo, porque podemos estar viciados em coisas que só destrói. Mas aí a gente tem aquela questão de apontar a síndrome de Adão, apontar para os outros como se nós não tivéssemos nada. E é aí que começa o estado de depressão, o estado de ansiedade, o burnout, e uma série de coisas que até há pouco tempo era depressão, virou aí, há uma coisa de 10 anos antes da pandemia, todo mundo ouvia falar em depressão, estresse, tomava remédio, isso foi sumindo. Onde é que isso foi parar? Onde é que está isso? Desapareceu? De forma nenhuma. E aí vem a responsabilidade. A responsabilidade está sempre do outro. Eu tenho que dizer que o que está me acontecendo é culpa. Eu tenho que arrumar um culpado. Eu tenho que arrumar um culpado para aquilo que eu deixei de fazer por mim, deixei de fazer pela minha casa, deixei de fazer pela minha igreja, pela sociedade. É culpa do governo, é a igreja que não se movimenta, é o grupo que não vai. Eu tenho que perceber essa questão, quando o Senhor deu um talento, e na maioria das vezes a gente passa despercebido ali na parábola dos talentos, em Lucas 19, quanto valia um talento? Não é um dracma, é um talento. Quantos milhões valia um talento? A gente não percebe, a gente só olha que o sujeito pegou o talento e enterrou. Mas quanto ele enterrou? Quanto que valia? E aí, não quero falar nisso, mas a necessidade que nós temos, ela nos conduz a pensarmos que precisamos de ter para sobreviver, já tendo. E aí é o meu choque, nós temos. Você tem. Você não chegou onde chegou à toa, não. Você chegou por capacidade, porque Deus te deu inteligência, porque Deus te deu sabedoria, porque Deus abriu as portas para você, porque você jejua, porque você vem para a igreja. Por isso você está aqui, e é por isso que você tem. E é por isso que o texto que nós lemos diz: a quem tem se dará mais. E hoje você vai sair daqui com mais, em nome do Senhor Jesus. Vai sair. Não, você está recebendo coisa que aquele pessoal que está ali tomando cerveja não está recebendo. A sua condição é muito maior do que a dele. Ele não te ouve, o mundo está surdo. O mundo está, assim, surdo para as coisas de Deus. Você não. Por isso o Senhor diz, lá no texto, ele vai dizer que nós somos o sal da terra. Diz para a pessoa que está do seu lado aí: você é o tempero desse mundo. Diz forte para ela: você é o tempero desse mundo. Amém? Você falou? Não está tímido.
Seja um profeta, uma profetisa aí, para quem está, bate na pessoa que está na sua frente e diz: você é o tempero do mundo. E cada um do seu jeito. Cada um do seu jeito. Paulo vai dizer: eu me fiz de tolo para o quê? Para pregar para os tolos. Cada um tem o seu ecossistema, cada um está dentro de um núcleo, cada um está dentro de um formato que é seu, é o seu mundo. Você não precisa vir para o meu mundo para pregar no meu mundo, não. Esteja no seu mundo. Deus quer te usar no seu mundo. Deus quer multiplicar o que Ele lhe deu dentro daquilo que você sabe fazer. Parece que você não tem mais profissão, parece que você não sabe fazer nada. Entrou aí uma vibe agora de que as profissões que vão ganhar dinheiro, que isso ainda não existiu, e a pessoa pegou os seus talentos e fez o quê? Espera aí, opa, eu quero chamar a sua atenção para isso. A inteligência estratégica do século 21 é deixar a pessoa mais pobre, mais miserável, dependente da questão do digital. Digital, ele tem que sair, e nós temos que entender o digital. Repita comigo: mais forte, digital, é o físico para o digital. Nós estamos numa transição, numa disrupção muito grande, e não estamos percebendo. O dinheiro já não é mais, quando há muito tempo, e aí eu vou falar aqui com alguns, né, da nossa época, né, irmão? Luiz, é a nossa época. Dinheiro, o cara rico tinha que andar com um pacotão de dinheiro. Era ou não era? O sujeito chegava no armazém, quem vem armazém em supermercado, né? Quem lembra de armazém? Hein, pastor Silvio? Quem lembra de frutaria, né? E quando o cara chegava barrigudão lá, assim com um pacotão de dinheiro que ele arrancava assim, eita, o cara é rico. Depois passou a ter um cartão preto aí, né? Um dinheiro aí, é um cartãozinho preto, cartão black, né? Agora ninguém vende mais nada. O dinheiro ficou online. A riqueza está toda online. E quem está nessa vibe, está aí. O presidente da República, essa semana, andou num carro voador, com autonomia de 100 quilômetros. Essa realidade é nossa. E o homem de Deus, a mulher de Deus, não está se percebendo. Existe um fator tecnológico que traz as bênçãos, mas também dentro vem as maldições. E aí tem que separar o joio do trigo. Não podemos ser insensatos. Não podemos entrar na onda de todo mundo, ser levado por qualquer coisa. Paulo diz: tome cuidado. Tome cuidado. Há gente pregando coisas que não fazem sentido. E um homem que chegou, uma mulher que chegou, e aquele que está se desenvolvendo, de repente assiste um vídeo, ouve alguma coisa e paralisa. E fica paralisado. E está paralisado pelo quê? Pelo seu sentimento, pelo aquilo que ela mesmo cria, a sua incapacidade. E a escassez começa a tomar conta, não é financeira, é intelectual. É duvidando da capacidade que tem, atrofiando porque o fulano é melhor do que eu, é mais bonito, se veste melhor, tem um carro melhor, mora em um lugar melhor do que eu. A vida dele está lá no degrau que eu posso chegar lá ainda. Mas se eu parar aqui, eu vou ficar pior. E aí entra esses problemas que a gente começa então a ficar preocupado com a pedra que temos que pular, e sendo que a 10 metros tem uma montanha. Como viver num tempo em que a profundidade do vazio existencial está cada vez mais aumentando? São coisas que você faz, o algoritmo é que está ditando. Tem gente abrindo um celular e ali está, Deus falou comigo. Como que Deus fala através de um algoritmo? Fala para mim, eu tenho dificuldade de entender isso. Eu não sei você, através daqui aqui eu consigo acreditar, mas através daqui, que é um algoritmo, que é uma coisa que quem mexe com computação sabe do que eu estou falando. Está desenhado, está previsto. Aqui é tudo no comando. Aí eu peguei aqui um pouquinho, saiu, agora ferrou. Você está rindo, eu estou passando apertado aqui. Pronto, cheguei. Agora aqui eu posso sair e voltar. Eu sei que aqui é a boca de Deus falando comigo. É ou não é verdade? Agora vai no algoritmo para você ver. E tem gente viciado nisso. Tem gente buscando o que não deve buscar, se envolvendo naquilo que não tem que se envolver. E quando acorda já perdeu muito, perdeu crédito, perdeu moral,
Perdeu o tempo, perdeu a idade, o tempo passou. As oportunidades também vão passar e você não vai perceber. Nós precisamos acordar para o que está acontecendo. E as parábolas, eu convido os senhores a estudarem as parábolas. Elas vão trazer coisas que vai falar em cada área da nossa vida, em cada momento da nossa vida. E sempre apontando para o crescimento, para o reino. É reino. Nosso tempo aqui é curto, nosso tempo de validade é curto. E temos que sair dessa superficialidade. Estamos dentro de uma bolha. E nós precisamos sair dessa bolha. Os jovens, nós não temos mais tempo para isso, não temos mais tempo para aquilo. E vamos viver como? E o solo do coração. E aí a gente vê essa aqui, que está aqui a parábola do semeador, no capítulo 13. Como é que está seu coração? Eu passei ali, professor Carlos, se me permite assim, irmão querido em Cristo, vai ser sempre meu professor. E digo aos senhores, procure, porque ali tem bagagem, né, pastor Aldenor? Eu passei observando, pastor Silvio, outro dia eu passei por um acidente. Lá atrás, muitos anos, a gente parava, ia, se a gente pudesse ajudar, a gente ajudava e tal. E eu passei e não quis nem ver. E aí eu indo para o plano, e estão construindo a nossa estrada, tem um engarrafamento enorme, e eu fui pelo Paranoá, e lá no Paranoá tinha um acidente, e era um acidente de moto, e um jovem, não sei, caído para lá e o outro para lá, e foi parando os carros, tipo assim, aconteceu uns 3 minutos na minha frente, ou menos do que isso até, e eu fui insensível, e eu me cobrei, porque em outra situação eu teria parado, teria ido ali, pelo horário, pela pressa, eu falei, meu Deus, e o Espírito Santo falou, é assim que você está, ó, insensível. Insensível. Eu tenho feito experiências comigo, outro dia eu fiquei até 4 horas da manhã, 4h10, rolando. Eu falei, deve ser só porque eu chego de noite e não quero mais assistir televisão, beleza. E quando foi passado um pouco de tempo, eu almocei, falei, eu vou dormir aqui um pouquinho, e conectei de novo e fiquei, quando eu vi já era 3h30 da tarde. Eu quero perguntar para você, isso está acontecendo só comigo ou acontece com você também? A autenticidade de você cobrar a performance da sua personalidade. Você está sendo autêntico com você? As suas responsabilidades não estão sendo tomadas por coisas inúteis, dentro de uma caixinha do nada, enricando pessoas que a gente nem sabe onde estão. Já está dito de novo, 6% da população mundial manda nos 94%. Há um feudalismo aí, digital, 4, 5 pessoas mandando no mundo, investindo em internet 5G, agora 6G já está chegando, criando sistemas que traz as coisas com muita facilidade, você não precisa mais pensar, você não precisa estudar para fazer. É disso que eu estou falando. E a religião que se prega a distância de Deus, que não é bem assim, o vazio existencial, o vazio que vai cada vez mais crescendo, e você quer encher, e você não tem tempo para vir para a igreja, não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar. O garoto falou aqui, quantos anos você tem? Quantos anos? 17 anos. Eu fui jejuar e Deus falou que eu tenho que fazer mais. Foi o que ele disse. Foi o que ele disse. E nós não temos mais tempo, nós que somos maduros, que temos as responsabilidades das contas, que temos que crescer, que temos que viajar, que temos 1 milhão de coisas para fazer, e não temos tempo para ler a palavra, ler um capítulo, para meditar, para tirar um tempo para ouvir. Há quanto tempo a gente não ouve o Senhor? Ouvir mesmo, entre aquela comunhão, aquela coisa gostosa. Será que se tivéssemos que fazer uma prova do orar até o sangue escorrer, quantos de nós passaríamos nessa prova? Não estamos orando nem para suar a língua. Engraçado. Essa saiu sem querer, pastor.
Estamos dentro de uma resiliência que o sentido da palavra nos faz ser melhor, mais bonito, fundamentalistas, que nós superamos, que a gente verdadeiramente chega onde temos que chegar, porque nós somos, eu faço. Olha aí o que Deus fez comigo. Até certo ponto. Há um vazio existencial que precisamos observar. É comum, e aí eu digo que vocês também já devem ter percebido, chegar num restaurante e está todo mundo com o celular, sem conversar, e às vezes um mandando mensagem para o outro. O que você vai pedir? Não sei, viu o cardápio aí? É ou não é a realidade? Cadê o cardápio? Não, o QR Code aí, aproveita e pede para mim, para você. O que você está fazendo? Não, estou vendo aqui alguma coisa. Esse é o mundo. E não estamos percebendo, porque a cada vez que isso traz uma acomodação, também traz um vazio existencial. A incapacidade de desenvolver aquilo que o Senhor quer que você faça, talvez o seu ministério aqui dentro. Vem para a igreja. Você sabe mais da vida dos outros do que do seu marido, da sua esposa, do que do seu filho. Tem gente que sabe mais da vida do Neymar do que posso imaginar, do primo, do irmão. E Neymar nem sabe que ele existe. É difícil isso? É muito complexo? Meus irmãos, são parábolas que o Senhor contou e eu peço de novo a vocês, e eu sei que outros pregadores virão trazer aqui. Como eu disse, eu fiquei bolado quando eu comecei a estudar. Eu falei, meu Deus do céu, que grandeza é essa? Que ensinamento que o Senhor nos levou através da palavra, no conflito existencial. E ela vale para nós hoje. A palavra é viva e eficaz e mais edificante do que uma espada que separa tudo. Nós estamos estudando o livro de Gálatas. 3 páginas. Tem gente lá, professor Carlos, que não dá conta de ler 3 páginas. E não é porque... sei lá, deixa eu ficar aqui meio moderado com as questões. O sentimento, o coitadismo, a incapacidade, sabe, nós estamos sendo tomados. Alguém quer ocupar o seu lugar, você não percebeu não? Alguém quer ocupar o seu lugar, e você está dando mole. E chegou uma história e aí eu digo a você que eu estou vivendo isso. Depois eu vou falar em você que não chegou nos 60, nos 50, se prepara. Porque quando você chegar nos 50, vão dizer que você não vale nada. Nos 60 você está velho, nos 70, morre infeliz. Está rindo? É ou não é, Luiz? Não sabe não. Eu sei. Eu vou assumir, eu sei. Eu sei o que é ter 62 anos. E quando as pessoas ficam sabendo da minha idade, começam a me tratar com desprezo. Está parecendo quando eu tinha 18 anos. Quando o Senhor me levantou lá atrás, quando eu montei o CRDP, um garoto de 30 e poucos anos, com a responsabilidade grande, solteiro, e que as pessoas me olhavam com desprezo. Estou tendo o mesmo olhar com 62 anos, como um incapaz, que não pensa, que não tem capacidade, porque querem que a gente seja escravo, inútil. Isso não é só comigo não. Tem umas vantagens, né? Você chega a ter um estacionamento. Na fila, estou eu lá no aeroporto em Madrid, aí olhei lá, assim eu vi uns senhores entrando, eu falei, eu tenho 61 anos, olha lá, estou de engraçadinho. Aí o cara, pois não? Aí eu falo um português meio enrolado, eu falei, não, é porque eu estou aqui na fila lá atrás, eu falei, não, tenho 60 anos, essa lei aqui não vale não, senhor, lá para trás. Quem já viajou aí para fora sabe do que eu estou falando. Eu falei, uai, o que é isso? Vou voltar para o Brasil. Agora, como é que você está? Parado? Provérbio vai dizer que tem pessoas que estão como porta em cima da dobradiça. Se move e não sai do lugar. Mentindo para si mesmo, auto-engano, medo, receio. Receio, medo.
As ideias não surgem mais. É uma cópia tentando encontrar algo, e tentando encontrar um aplicativo que possa trazer uma novidade, um ganho fácil. Uma aplicação de botar ali um dinheiro e ele render, um Bitcoin, coisa parecida. E quer ganhar sem estudar ainda. Porque tem alguém que vira e mexe, tem um tombo aí, né? Dá o cara perde uma fortuna. E aí entra em desespero. Mas o Senhor te trouxe aqui essa noite, porque essa noite o Senhor quer renovar a aliança com você. Você está ouvindo o que muitos não estão ouvindo. Você está sendo despertado onde muitos não estão sendo despertados. Eu tenho 1 minuto, olha, a coisa voa, não voa? Meu Deus, Espírito Santo de Deus. Sabe, eu quero declarar em nome de Jesus que essa noite os anjos do Senhor vão começar a te servir. Porque você vai fazer uma renovação com o Senhor esta noite. Deus te trouxe aqui para renovar uma aliança com você. Deus te trouxe aqui para te dar um choque existencial. Deus te trouxe aqui porque Ele não está conformado com o que você está e aonde você está. Deus não te chamou para ficar do jeito que você está. E eu não sei para quem serve, mas se serve, vamos nos movimentar. Porque você tem tudo. Você tem tudo para fazer algo diferente e não está fazendo. Por quê? Porque você está cheio do nada, um vazio existencial. Você existe e você não chegou até aqui porque você é bobo, não. Você chegou até aqui porque Deus tem cuidado de você. Então é hora de renovar suas forças, como Isaías vai dizer, como a águia. Olha, o que Isaías foi? Olha onde Isaías nos levou. Nos levou que a águia, ela quebra o bico dela. Ela arranca pena por pena. Para se renovar, e essa noite é noite de renovo, e eu quero chamar você para dizer, eu quero renovar a minha vida. Não olhe para o lado, não olhe para a esquerda, não olhe para nada. E lá em Ezequiel 37 vai dizer o seguinte, que aquele que pecar, que dará conta de si. Não olhe para os outros, porque às vezes, quem você ama vai ficar e você vai para a vida eterna. Cuide para que todos os seus ouçam, vejam, participe, mas cuide de você, como naqueles alerta. Quantos me dá 5 minutos aí? 5 minutos, quanto me dá? Só mais 5 minutos, levanta a mão aí. 5, 10, 15, 20, 30, 50. Pronto, estou satisfeito. 5 minutos, autoriza aí, pastor. Eu já termino. Nós temos que prestar atenção nos sinais. Não peça mais sinais. O Senhor está te dando sinais. E aqui caminho de verdade para terminar. Você está cuidando de muito, não cuidando de você, e as pessoas precisam olhar para você, e precisa ver o Deus que você fala na sua vida, atuando através de você. E Deus quer te usar. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, Deus quer te usar. Mas fala com verdade mesmo, pega nela, sacode, balança. Você está numa igreja viva, uma célula viva, que se multiplica, a igreja se multiplica, a igreja se renova. Sabe, tem gente que vai de igreja em igreja, e perde na hora que está ficando firme, na hora que está chegando o tempo da multiplicação, a pessoa muda de igreja. Para com isso. O homem sem uma igreja, sem uma família, é como uma árvore sem raiz, ele não produz fruto, não tem como produzir frutos. Para você produzir fruto, você tem que ter raiz. Viva aqui. Comece a se envolver aqui. Comece a olhar para o que Deus tem falado do seu coração. É o extraordinário mesmo que Deus quer fazer através de você. É coisa grande mesmo que Deus quer fazer através de você. Você está aí todo tímido, todo medroso, esperando nova oportunidade. Ela chegou essa noite. Essa noite é a noite que Deus quer falar com você. Eu quero chamar aquele que quer receber uma oração aqui de renovo. Vem aqui na frente, por favor. Todos que querem receber uma oração de renovo.